Domingo teve a primeira prova do Enem 2017. Prefeitura de Lajeado encaminha contribuintes inadimplentes a protesto. Deficiência e esporte é tema de palestra com o técnico da Seleção Brasileira de Basquete sobre rodas. E ainda a Estrela divulga a campanha de Natal. Essas e mais notícias a partir de agora aqui no Jornal da Univates, primeira edição. Olá, boa tarde. O Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, nesse ano tem cerca de 7 milhões de inscritos em 106 municípios. Em Lajeado, as provas foram aplicadas na Univates, Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, Escola Estadual Érico Veríssimo e Colégio Cenecista João Batista de Melo. Desafios para a formação educacional de surdos foi o tema da temida redação do Enem. Questões como linguagens e ciências humanas também fizeram parte da primeira etapa da prova aplicada no domingo. No Vale do Taquari, foram 4.940 inscritos. Em Lajeado, 1.717. Entre eles, Jennifer, que já participou 8 vezes do Enem. Fazer o Enem é uma prova muito longa, é meio que um ritual, né? Exige mais concentração, então é bom chegar cedo, já ir acalmando um pouco, descansar do caminho, depois chega e escolhe um lugar bacana, para garantir que tudo vai dar certo, né? Que tu não vai se perder alguma coisa na prova por conta de algum aspecto físico nem nada. Nessa semana eu intensifiquei um pouco mais os estudos, principalmente em redação, treinei um pouquinho mais, fiz o que deu para fazer e aguardar, porque a prova é um pouco imprevisível até na correção, principalmente na redação, então é acalmar e esperar. Uma expectativa bem grande, né? Não sei, ano passado eu fiz mais para treinar, esse ano o nervosismo já é um pouco menos, mas também, né, agora é 3º ano, expectativa de passar em alguma federal. Esse ano ainda não sei direito o que eu quero fazer, mas eu espero que ano que vem, quando eu ter mais certeza, talvez comece um cursinho para intensificar mais estudos e passar. Ellen está no 2º ano do ensino médio, fez o exame para treinar. A ideia é garantir um lugar no ensino superior na área de empreendedorismo. Durante o ano inteiro eu estou fazendo cursinho pré-vestibular. Claro que eu acho que não tão focado quanto no 3º ano, mas acho que tem ajudado bastante, pelo menos ter uma ideia do que eu preciso estudar, do que eu preciso revisar, o que eu tenho mais dificuldade. A minha ideia é seguir no empreendedorismo, criar minha própria empresa. Apesar de no Brasil não ter muitas faculdades que tenham essa área, eu acho que, sei lá, tem um mundo inteiro para fazer faculdade e, sei lá, em qualquer lugar eu gostaria de fazer. E se não der certo fora, tem universidades muito boas no Brasil. Concentração. No primeiro dia de prova foram 5 horas e meia para responder 80 questões, além da redação. Importante manter a calma. Nessas horas, o apoio da família pode fazer a diferença. Eric veio acompanhar e dar apoio para Ellen. A família é talvez muitas vezes é o diferencial, né, no sucesso porque são muitos novos para escolher o curso qualquer. Fazer uma prova que concentra o estudo de alguns anos, né, com uma concorrência bastante alta, né, em todo um concurso de âmbito nacional. Então a família tem que estar sempre muito próxima para dar o suporte, né? Porque a idade é uma idade são meninas, são adolescentes que têm uma idade ainda que não tem muitas certezas das decisões, né? Então quanto mais próxima a família estiver presente, dando esse apoio, eu acho que é o diferencial nesse momento de decisão, né? As portas fecharam a 1h em ponto. Agora, os candidatos se preparam para a segunda etapa. No próximo domingo, a prova vai ser composta por questões de matemática e ciências da natureza, com 4 horas e meia de duração. Novas regras para o FIES podem ser implantadas para o ano que vem. Por 255 votos a 105, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que institui as mudanças. Agora é o Senado que analisa a proposta. Entre as principais mudanças estão as formas de pagamento da dívida e das taxas de juros do financiamento. O argumento da União e do Ministério da Educação, o MEC, é que endurecer as regras é necessário para garantir a continuidade do FIES. Quase metade dos ex-alunos não pagaram o financiamento, o que criou um rombo de 32 bilhões de reais no sistema. A farmácia escola funciona em horário reduzido amanhã. O atendimento vai ser das 8 da manhã ao meio-dia. À tarde, a equipe vai estar em treinamento.
E a seguir, a Prefeitura de Lajeado encaminha protesto contribuintes inadimplentes. Uma nova operação Todos Juntos, que reúne policiais de órgãos federais, estaduais e municipais em uma mesma ação de segurança, foi feita ontem à tarde em Lajeado. O foco da atividade foi atuar diante de denúncias de abusos junto à rótula da Avenida Alberto Miller, próximo a Univates, e a Avenida Avelino Tallini. A comunidade do entorno vinha apresentando queixas aos órgãos de segurança quanto a questões de excesso de velocidade de motoristas e motociclistas, som alto, desordem e consumo de álcool seguido de condução ao volante. A ação durou cerca de 2 horas. Foram abordados no total 208 veículos e 54 autos de infração, a maior parte deles por estacionamento em local proibido nos espaços de parada de ônibus, e foram recolhidos 5 veículos. Começa hoje o feirão Limpa Nome da Serasa, que permite que os consumidores com dívidas em atraso possam rever as pendências. As renegociações são feitas pela internet até o final de novembro. Não há previsão de data para a versão presencial do feirão. Os consumidores podem renegociar as dívidas diretamente com as empresas credoras que estiverem participando. Para fazer isso, é preciso acessar o site do Serasa Consumidor e se cadastrar. Para quem não sabe se está com o nome sujo, também é possível fazer uma consulta de graça para verificar se há pendências no CPF. A Prefeitura de Lajeado começou a encaminhar a protesto dos contribuintes e empresas inscritos na dívida ativa municipal. A medida cumpre orientação do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul e segue o trabalho de recuperação de créditos. O programa de renegociação da dívida ativa municipal, Dívida Zero, durou cerca de 90 dias. A oportunidade dos inadimplentes com o município de regularizar contas com condições especiais terminou no dia 27 de outubro. Nesse período, foram arrecadados cerca de R$2 milhões. Outros 7 milhões renegociados em até 60 vezes. Quem não aproveitou a oportunidade vai ter o nome encaminhado a protesto. Atendendo uma determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, estamos encaminhando os devedores a protesto, né? Então, essa é um mecanismo a mais que o município tem para fazer a cobrança dos inadimplentes, e a partir agora do mês de novembro nós começamos a encaminhar alguns inadimplentes. Nesse primeiro momento serão cerca de 600 em novembro e dezembro de 2017. 600 contribuintes serão notificados pelo tabelionato de protestos para quitarem seus débitos. O contribuinte que for notificado deve quitar o pagamento no tabelionato. Os que ainda não foram notificados podem procurar a Secretaria da Fazenda e quitar a dívida. Essa notificação acontece de 2 formas. Normalmente a notificação é presencial, então ele recebe uma intimação do tabelionato de protestos com uma guia já possibilitando o pagamento em até 3 dias úteis. Então, se ele fizer o pagamento nesses 3 dias úteis, ele quita o débito junto com o município e não é protestado. Uma outra forma dele ser intimado é via edital em jornal local da cidade, né? Jornal diário. Daí ele tem que procurar nessa situação, ele não recebe a guia, ele tem que procurar o tabelionato de protesto para daí sim gerar a guia e efetuar o pagamento. Sempre nesses casos vai ter 3 dias úteis para se regularizar. Não se regularizando nesses 3 dias úteis, daí sim o nome é protestado e é encaminhado aos serviços de proteção ao crédito como SPC e Serasa. O município tem ainda cerca de 30 milhões em débito. Contribuintes ainda podem parcelar a dívida. Segundo o secretário, o envio a protesto ainda está em fase de teste. A partir de 2018, todos os contribuintes inadimplentes em dívida ativa de até 1 ano com o município devem ser intimados. Mesmo com o término do programa do Dívida Zero, né, que concedia alguns benefícios, o nosso Código Tributário ele prevê a possibilidade de parcelamento em até 36 vezes, claro que sem os descontos que esse programa específico dava, né? Mas é importante até que o contribuinte que daqui a pouco não conseguiu procurar a prefeitura nesses 3 meses do Dívida Zero ou que ainda tem alguns débitos, que procure o município quanto antes para fazer a regularização e evitar que nos próximos meses venha a ser intimado e venha a ser protestado, né? E agora a previsão do tempo. Nas próximas horas, o sol continua predominando no vale e garante uma tarde com temperaturas próximas dos 26 graus. Amanhã o tempo segue firme com sol. Veja as temperaturas para amanhã no vale.
O levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave, revela que outubro foi um mês significativo para a retomada do crescimento das vendas de veículos. Segundo o documento, que tem como base os emplacamentos de veículos registrados pelo Denatran, a comercialização cresceu 21% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Economistas do mercado financeiro mantiveram estáveis as estimativas para o comportamento da inflação e também para o nível de atividade em 2017. Segundo o relatório conhecido como Focus, fruto de pesquisa feita na semana passada, com cerca de 100 instituições financeiras e divulgado hoje pelo Banco Central, a inflação desse ano deve ficar em 3,08%, a mesma previsão do relatório anterior. Hoje, a Univates recebeu o técnico da Seleção Brasileira de Basquete em cadeira de rodas. O papo foi com acadêmicos da casa. O assunto, esporte adaptado. Cada vez mais o esporte tem se adaptado para acolher todas as pessoas. Realidade encontrada na história do basquete em cadeira de rodas. Para o Thiago, esse foi o começo de uma trajetória que resultou na Seleção Brasileira. E é essa experiência que ele compartilhou com os estudantes da Univates. Nós temos a manifestação do esporte como uma das principais que deslocou justamente o olhar das incapacidades, da deficiência para as potencialidades dos indivíduos, né? E o esporte adaptado certamente contribui com a inclusão das pessoas com deficiência em diversos segmentos da sociedade. Segundo o coordenador do bacharelado em Educação Física da Univates, o papo foi motivado por 3 focos. Primeiro é aproximar o nosso estudante da competição a partir de uma conversa com alguém que esteja nesse meio, que é alguém que seja técnico esportivo do esporte adaptado. O segundo é que o nosso estudante vá ao encontro das entidades que trabalham com a deficiência na região e consiga lá promover algo que seja valioso para eles, né? Então, esse contato do estudante diretamente com o deficiente. E o terceiro é a criação, né? O poder crítico e o poder de criação. O técnico da Seleção Brasileira de Basquete em cadeira de rodas começou com palestra sobre carreira e desafios. Na segunda etapa, oficina a deficiência e o esporte adaptado. A ideia é trazer aqui alguns relatos de experiência, né? Algumas reflexões e provocações dessa relação da sociedade com a pessoa com deficiência, a importância do esporte adaptado, né, nessa inserção dela, e também alguns momentos de prática, né, de vivências, de experiências, algumas dinâmicas também nós realizaremos aqui, justamente para provocar essa galera e a pensar sobre o tema. Os projetos de inclusão no esporte têm ganho força a cada dia. Por isso que os acadêmicos precisam sair da universidade preparados para enfrentar os desafios que a profissão pode colocar. Primeiramente, a percepção de uma área de atuação, né? Então, as possibilidades dentro do esporte adaptado são múltiplas. Como você mesmo mencionou, existem projetos na cidade em que esse acadêmico pode se inserir, quem sabe se tornar um profissional. Nós vemos que é um movimento que não há como retroceder, né? Nós temos a experiência dos Jogos Paralímpicos do Rio. A cada ciclo paralímpico nós aumentamos o número de participantes do Brasil e os resultados são cada vez melhores, né? E esse é um campo da educação física. Quem irá trabalhar com esse treinamento, com esses deficientes, se não o profissional de educação física? E a seguir, Estrela lança a programação de Natal. A Quinta Forquetim Expofest, exposição comercial, industrial, agroindustrial e festa típica, começou na sexta-feira e terminou ontem. A feira reuniu cerca de 20 mil pessoas no Parque de Exposições Christoph Bauer. A época natalina também será a oportunidade de praticar uma atividade física. Lajeado faz no dia 16 de dezembro a 28ª Rústica de Natal. O evento de corrida e caminhada integra as atividades do Natal no Coração, marca da programação natalina de 2017 na cidade. As inscrições estão abertas e vão até o dia 6 de dezembro. Um evento que tem se tornado referência na região do Vale do Taquari, no estado, pela decoração e programação de shows. A programação do Natal de Estrela começa dia 24 desse mês.
Hoje pela manhã teve lançamento da programação do Natal de Estrela na Prefeitura Municipal. A edição desse ano conta com novidades. Então a gente tem esse ano, dentro do Parque Princesa do Vale, a gente tem o lago. Ali dentro do lago tem um palco flutuante, onde diariamente vai haver show de luzes, né, que vai ter luzes dançantes, água dançante, né, então um ritmo de música diferenciado e também fogo saindo de dentro da água. Então é um show de luzes que vai acontecer diariamente às 9 e às 10 horas da noite, né, e também ali junto nesse palco vai ter sempre um show e vai ter uma projeção de um videomapping numa estrela que já está instalada no parque, né, com projeção 3D contando um pouquinho a história do Natal, né, e contando um pouquinho a história de Estrela. Isso no parque, né, que a gente tem programação a partir do dia 24 de novembro, que é o lançamento, né, a abertura com a chegada do Papai Noel, mas aí até dia 27 de dezembro, então mais de um mês de atividades. Nesse ano, o aplicativo vai orientar os turistas que visitarem Estrela durante a programação. Ele pode ser baixado de graça e traz informações sobre atendimento em diversas áreas, como transporte, saúde e segurança pública, com telefones úteis para os visitantes, horários de ônibus, pontos de táxi e hospedagem. Então a pessoa quando chega em Estrela, a partir desse aplicativo, que é só baixar, né, ali gratuitamente, ela vai ter informações de todos os pontos gastronômicos da cidade, com localização, horário de funcionamento, né, e também de serviços como ponto de táxi e meios de transporte. Os investimentos para custear decoração e programação são de diferentes fontes, entre elas pela LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura, e também via Lei Rouanet. Então a gente tem o apoio por essas leis, né? A gente tem a verba que tradicionalmente é repassada pela Prefeitura, a Câmara de Vereadores repassa um valor considerável também a partir da economia que fazem. A gente tem a doação de empresas, então as empresas também doam recursos, né, que economizam também durante o ano, para o final do ano ajudar ali, esse repasse é feito para a CACIS, que fazem então os devidos pagamentos também dos serviços contratados. E ainda a gente tem o trabalho voluntário, a gente tem o barracão, onde as pessoas voluntariamente vão lá, ajudam a reformar as peças e com essa também construção de novas peças, a gente economiza no valor final do projeto, que então é pago com trabalho para a empresa. Mais notícias você confere às 6h30 da noite no Jornal da Univate, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde.